Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o professor Arthur e hoje eu vou auxiliar no processo para vocês que estão recebendo essa aula, o processo de leitura do descritor número 20. Um descritor que trata a respeito da relação entre os textos. Então venha comigo aqui que hoje é uma aula mais dinâmica, mais objetiva e espero, né, que essa aula possa auxiliar e ajudar vocês na relação entre você, na leitura crítica que você vai ter com o seu texto e, né, futuramente nas respostas e provas e avaliações. Comigo aqui, por favor, no quadro. Descritor número 20, relações entre os textos. Vamos aqui. O descritor número 20 trata da relação sobre as relações intertextuais, com o objetivo de proporcionar a capacidade de análise e de comparações entre textos que abordam a mesma temática. E como? Qual é o método que nós vamos utilizar para relacionar esses textos que vão ser apresentados para a gente? O método é a comparação. Nós vamos comparar e no ato de comparar nós vamos identificar relações de semelhança e diferença entre esses textos, para ver o que a gente pode, o que as questões vão perguntar para a gente e a gente pode tratar isso com as respostas corretas. Então, a comparação. Nesse slide eu apresento a definição de comparação. Comparação, aqui, é o ato de correlacionar, de buscar semelhanças e compreender o que ambos têm em comum. Essa é a comparação, mas nós também vamos ver aqui e abordar em alguns textos a relação das diferenças. Pois elas podem nos auxiliar com nossa conduta, né, na hora de resolver questões. Então vamos lá, próximo slide. E aqui, né, nesse slide, eu faço uma chamada para um ponto de atenção para vocês. Vou ler aqui para a gente entender o que a gente está abordando. Independente do gênero textual abordado, busque uma relação de temática entre os textos apresentados, suas características, linguagem, entre outros recursos. Então, na hora, pessoal, que a gente for comparar gêneros textuais, só um momento. Na hora que a gente for comparar os gêneros textuais, a gente vai buscar uma relação, né, de temática. Então a gente vai buscar o tema, o que esse assunto, o que o texto está abordando e as características, né, da linguagem, entre outros recursos, como que é feita, né, essa abordagem, como que os textos estão estruturados. Então, buscar essas características é importante para você ter domínio, principalmente, né, dos gêneros textuais, coisa que já foi abordada em aulas anteriores. Segue aqui comigo. Então aqui, o descritor 20 da SAEB é a habilidade de ler 2 ou mais textos sobre o mesmo tema e notar como cada um apresenta informação de um jeito diferente, conforme o contexto. Aqui está errado. Aqui está errado, é conforme. O contexto em que foi escrito e o público que vai ler. Observe sempre o tema, o gênero, a linguagem, a finalidade e o público. Então a gente tem que entender, na hora de comparar textos, ler, além, né, do texto, é importante ler a fonte. Saber que tipo de mídia esse texto está veiculando, para onde ele está circulando, para quem, que tipo de público. É importante ter essa noção de domínio, ok? Segue aqui comigo mais um momento. O que é o D20? O D20, né, o descritor 20, avalia sua capacidade de comparar textos que tratam do mesmo tema, percebendo que a informação pode ser apresentada de maneiras diferentes dependendo de quem escreveu,
quando foi escrito, onde foi publicado, para quem foi escrito e com qual objetivo. Observe sempre o tema, o gênero, a linguagem e a finalidade do público. Vou dar um destaque para isso aqui, ó, de novo. Isso aqui é destaque. Observar sempre o tema, sempre a relação do que está sendo abordado. Veja no quadro aqui, aborda o objetivo, a finalidade, a função desse texto. Ele está tentando te convencer? Ele quer abordar uma opinião? Ele está trazendo, por exemplo, uma sinopse, um texto de sinopse de um filme é diferente de um texto de uma resenha crítica. Uma resenha crítica é uma opinião bem desenvolvida, uma sinopse é uma descrição. Então há, né, certas diferenças, mas há semelhanças no ato de comparar os textos. Segue aqui comigo no slide. Como fazer essa comparação? Aí chegamos no ato, né, de comparar. Veja que há uns certos passos, né? Leia os dois textos com atenção, identifique, aqui chamar a atenção, né? Isso aqui é importante, lê com atenção, leia os dois textos, identifique o tema comum entre eles, ou seja, o que está sendo abordado. Observe como cada texto apresenta informação, compare os elementos gênero, linguagem, finalidade, público e o contexto, ou seja, a fonte dos textos. Conclua o que explica as diferenças entre os textos, as diferenças, conclua as semelhanças. Né? A gente pode ter semelhanças da fonte, da temática também, semelhança com a finalidade que esse texto está sendo veiculado. Segue comigo aqui no próximo slide. Aqui nós já temos uma atividade de fixação para auxiliar vocês na relação entre temática e tipologia textual, ou seja, o gênero textual. Eu trouxe aqui uma atividade, eu vou guiar passo a passo com vocês, pode ficar tranquilo, que a gente vai desenvolver junto e entender essa relação do descritor 20. Segue comigo aqui no slide. Leia a pergunta e faça análise dos dois poemas a seguir. A pergunta está lá embaixo, agora é o texto. Ó, texto 1, Canção do Exílio. Canção do Exílio trata a temática aqui. A temática da Canção do Exílio, do poema 1, é essa aqui, ó. Trata do Brasil. Ah, como é que você sabe? Isso aqui eu já, né? Isso aqui eu já li demais, né? Gonçalves Dias é um poeta romântico, do primeiro movimento romântico do Brasil, que trata, né, dessa questão da nacionalidade, da relação com o Brasil. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tem ritmo, é um poema, né, dividido em, aqui nesse trecho, tem 1, 2, 3 estrofes, 4 versos. Essa aqui tem uma a mais, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 2 versos a mais. Veja a estrutura, ainda é um poema de comparação com o Brasil atual de 1843. Tá? Veja comigo no poema número 2. Poema 2, Canto de Regresso à Pátria. Então, até quem escreveu isso aqui é o Oswald de Andrade. Olha o tempo, olha aqui a fonte. Então, 1924, 1925. Oswald de Andrade, para quem não lembra, é o idealizador do movimento modernista. É com ele, né, que faz o manifesto antropofágico. Então, Oswald de Andrade é um poeta, escritor bastante renomado e um dos precursores do movimento modernista. Veja comigo aqui a temática do poema dele. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Quem é esses de lá? A gente vai ver agora. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, aqui há um diálogo entre os dois poemas. Veja,
Quando ele cita nesse verso, não cantam como os de lá, ele está fazendo uma referência a esse poema, ó. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aqui está falando sobre Brasil. E aqui é sobre a temática do poema 2, a terra natal. Então, poema 2. Qual que é a terra natal? Opa! Terra natal aqui do poema 2 é São Paulo. Poema 2. Então veja aqui, há uma relação de abordagem temática desses dois poemas. Um trata do Brasil, essa carta, Canção do Exílio. O outro, do Joseph Andrade, trata da região, cidade onde ele nasceu. Mas há uma correlação entre os dois poemas, eles se dialogam entre si. Veja aqui a pergunta. Os dois poemas apresentados tratam da valorização da terra natal. Porém, como cada autor aborda essa temática? É isso que é o descritor número 20. Você vai ter que fazer uma análise crítica dos dois textos, vai ter que colocar os dois textos de lado, entender as comparações, entender certas diferenças. No caso, tem uma cronologia diferente, são poetas diferentes, são momentos diferentes, são Brasis diferentes. Mas há uma relação na temática, na forma como eles abordam também. Olha, eu já dando a resposta, já fazendo a pergunta e dando a resposta. Veja comigo aqui no quadro, no próximo slide. Outro tipo de texto muito comum e que a gente vai ver atualmente no períodos de eleições, tem muito isso, períodos em que há reportagens e campanhas, seja do governo. No caso aqui eu trouxe uma campanha de vacinação, veja. Texto A, notícia. 55% do público-alvo ainda não tomou a vacina contra a gripe em São Luís. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram texto A referente a uma notícia. Agora vamos ver essa mesma notícia, a fonte. Importante ler a fonte. Vamos ler aqui no texto B, a campanha. Campanha, vacinação. Um cuidado que protege a todos. Veja que tem uma chamada, né? Isso aqui é para chamar a atenção do leitor, diferente de uma notícia que tem o teor explicativo dos fatos. Aqui há um desenvolvimento dos fatos. A campanha ela quer chamar a atenção, é o seu olhinho aqui, ó, seu olhinho vidrado, ó. Nossa, que legal, ó, meu olho, ó, tá vidrado aqui, ó, proteger a todos. Não deixa a gripe te pegar. Ó o slogan, esse aqui é o slogan. Veja a fonte também da campanha. Então, a questão, por que a mesma informação foi apresentada de maneiras diferentes nos dois textos? Foi apresentado, né, de maneira diferente os dois textos, porque há uma questão de finalidade, objetivo. Uma notícia, ela quer te informar, ela precisa apresentar os dados, os fatos, né, a veracidade dessa informação. Já a campanha, a finalidade dela, o objetivo dela é a adesão do público. É o público olhar, ver aquela coisa impactante e correr atrás da informação, entendeu? Mas ambas se complementam, são diferentes, porém elas se complementam, cujo objetivo é informar sobre, né, a vacina contra a gripe, vacinação da gripe. Então aqui eu fiz um resumo nesse slide para vocês entenderem um pouco, né, das maneiras, né, de que o tema pode ser dito e qual gênero, né, está desenvolvido. Então a notícia ela informa, a campanha ela convence e mobiliza, o texto didático ele explica, a postagem a gente comenta, interage, compartilha. Isso são exemplos, né, de tipologias de texto. A charge ela vem com a crítica e ironia, a entrevista apresenta as falas e opiniões. Então são temas que podem ser abordados em diferentes gêneros textuais. Isso que é importante. Veja comigo aqui no próximo slide.
Ideia-chave, não li isso aqui. Comparar não é apenas encontrar o tema, é perceber como e por que ele é apresentado de modo diferente. É entender, igual no slide anterior, por que, né, esse tema foi abordado de diferentes maneiras. Dessa maneira, um teor informativo. Minha letra é feia aqui nesse quadro mesmo, não tem problema não. E campanha, ó, do olhinho aqui, ó, chamar a atenção. Então fique atento a essas questões, a esses recursos. Veja comigo nos próximos slides. O que comparar em uma questão do D20? Use esse roteiro para analisar 2 ou mais textos sobre o mesmo tema. Então eu fiz aqui nesse slide um roteiro para vocês de como você começar a treinar o seu olhar, a sua visão crítica ao abordar textos. Textos que têm essa relação temática, só que são feitos de maneira diferente. Veja aqui comigo no slide. Então, tema, sobre o que os textos falam. Isso aqui é importantíssimo. Vamos ter vários textos. Texto 1, TX1, TX2, TX3. Eu vou aproximar eles primeiro, né, através do tema. O que eles abordam? Depois é o gênero. Que tipo de texto é cada um? Ou seja, como é estruturado, como está sendo apresentado esse texto. Número 3, a finalidade. Para que serve? É para informar? É para explicar? É para me convencer? É uma crítica? É uma campanha? Depois a gente percebe o quê? A questão do contexto. Além do contexto, né, de quando e onde a circulação, que é o que eu chamo aqui de fonte, a gente vai, na finalidade, relacionar com a linguagem. Que tipo de linguagem esse texto foi construído para chegar, né? Daqui tem que chegar aqui. Qual a finalidade? E outra, o público. No contexto eu tenho a fonte, só que da fonte eu venho aqui, ó, eu percebo o quê? O público, para quem esse texto foi produzido, para onde eu quero que esse texto seja veiculado. Então é um quadro informativo em que você tem que entender o tema, o gênero, a finalidade e o contexto, mas paralelamente a isso, você vai aprender, né, através da finalidade, a linguagem, a estrutura que está sendo escrita esse texto e por meio da fonte, entender para qual público esse texto está sendo atendido, para quem eles querem, tá bom? Então fiquem aí, fiquem ligados, espero que vocês tenham aprendido, compreendido e agradeço muito. Até a próxima e fiquem tranquilos que haverá atividade para fixação do exercício.